Oi, gente! Estamos aqui num momento muito especial. É o nosso primeiro episódio do Por Trás das Cortinas, um podcast idealizado para a gente contar um pouquinho dos bastidores do escritório de advocacia. E, como é o nosso primeiro encontro, eu tenho aqui a obrigação de trazer um pouquinho mais de contexto para vocês. Eu sou a Luísa, sou coordenadora de marketing e comunicação do Ecossistema NM, que é o Grupo Foros, uma consultoria tributária, o NM ADVS, que é um escritório de advocacia, e o Tributaristas do Sul, que é um movimento escola de educação tributária. O nome por trás das cortinas foi escolhido porque aqui na nossa sede, o local onde os advogados realmente ficam trabalhando e operando é literalmente atrás das cortinas de entrada. Então, se vocês ficarem curiosos para ver um pouquinho mais sobre como é o nosso escritório, é só conferir lá nas nossas redes sociais, @NMADVS no Instagram e Norma Martins Advogados no TikTok, tá bom? Para começar, não podia ser diferente, né? A gente convidou a doutora Maria Paula, advogada especialista em direito tributário e também sócia do escritório Norma Martins Advogados. Olá! Estamos muito felizes de te receber primeiro. Então vamos lá, vamos começar. Conta pra gente um pouquinho, um breve resumo do teu caminho até aqui, até tu começar a trabalhar no escritório e se tornar CEO do NM ADVS. Vamos lá, né? Para começar, obrigada, Lu, pelo convite. Parabéns por essa ideia. Eu acho que quando a gente estruturou a sede nova, a gente pensou realmente em criar um espaço, assim, a gente tem aqui uma sala de mídias, a gente estruturou ela para que a gente pudesse criar um conteúdo que passasse a ideia de pertencimento, de entender que o jurídico, a consultoria, enfim, esse mundo que por um momento ele estava distante do empresário ou de qualquer outro ouvinte nosso, né? Ele tá pertinho e que a gente pode trazer um conteúdo que seja que a pessoa se sinta próximo da gente, né? Informativo, um conteúdo de conexão, um conteúdo para que o insight que eu busque esteja aqui do nosso lado. Isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade, parabéns pela criação dessa frente aqui no escritório e é uma honra ser a primeira convidada. Vamos lá, minha história até aqui. Minha mãe é a fundadora do escritório, nós temos 33 anos de casa aqui em Tubarão e na região. Somos um escritório de direito empresarial e tributário e desde que eu me entendo por gente, sempre existiu a intenção de ser advogada, de trabalhar e dar continuidade ao escritório. Até que em determinado momento da minha vida, quando eu tinha lá, sei lá, os meus 15 anos, ninguém na escola sabia o que queria. E aí eu pensei, será que eu realmente quero ser advogada? Ou será que eu quero ser advogada porque o meu caminho até aqui me fez querer ser advogada? E aí eu fiquei, assim, numa contraposição de ideias que, em determinado momento, fiquei quase doida. E aí procurei a ajuda de profissionais para entender o que eu queria. Naquele momento, todo o meu ciclo estava voltado à medicina. Então, em determinado momento, eu parei e falei, talvez eu não queira direito, talvez a minha vida tenha me forjado a entender que eu queria direito. E não pode ser que eu, com pouca idade, tenha tanta certeza de que eu quero direito. Então, comecei a questionar essas coisas e fui pro lado da medicina. No final do meu terceirão, eu fui morar em Florianópolis. Fiz 2 anos de cursinho para medicina. Morei em Florianópolis, em Criciúma, fazendo o cursinho. E foi um momento, acho que talvez um dos mais desafiadores da minha vida, porque eu fiquei, assim, no ápice de uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. Então, assim, comecei a me deparar com crises de ansiedade, com acordar de madrugada, passando mal, vomitando. Até que em determinado momento, em Criciúma, quando eu morava em Criciúma, eu tive a maior crise de ansiedade da minha vida, que foi quando eu paralisei todos os meus membros inferiores, numa madrugada às 3 da manhã. E aí, ali, eu precisei ligar para os meus pais, não, queridos, sempre apoiando, eu liguei para eles. Imagina o desespero. Imagina o desespero, 3 da manhã, eu no banheiro, vomitando, paralisada. Daí eu liguei pra minha mãe, a minha intenção em toda a minha vida, acho que isso é uma coisa até do primeiro filho, assim, do filho mais velho, não é trazer preocupação. Então, eu
o meu maior medo não era o meu emocional ali, a condição que eu tava passando naquele momento, mas era não preocupar a minha mãe. Não, assim, nem sei o que eu falei no telefone, mas assim, 40 minutos, ela e meu pai, numa chuva torrencial, estavam em Criciúma, me botaram dentro do carro e falaram, chega. Agora, chega. Aí eu pensei, nem lembro mais o ano, mas era assim, no final, assim, dos meus 2 anos de cursinho. Daí eu falei, bom, vou voltar pra minha casa com os meus pais e vou ver se realmente eu quero medicina. Então, assim, vou sair 6 meses do cursinho. Ah, mas vou fazer nada? Vou ficar fazendo nada? Só em casa? Não, vou me inscrever na faculdade de Direito e ver se realmente eu quero medicina. Então, assim, a minha matrícula na faculdade de Direito foi sem falar pra ninguém. A gente fez uma viagem pra São Paulo com a minha família. Simplesmente eu cheguei e falei, mãe, pai, estou matriculada na Universidade da Unisul e vou cursar Direito um semestre pra ver se realmente eu quero medicina. Porque se eu odiar muito, eu volto e faço tudo de novo, e faço tudo de novo, faço cursinho, e aí eu vou atrás da medicina. Daí, nesse primeiro semestre, quem é estudante de Direito sabe que os primeiros semestres são bem difíceis, porque é uma coisa que desestimula o estudante de Direito. Mas no primeiro semestre, eu falei, olha, não é tão ruim. Porque trazia um viés, assim, de psicologia, de entender, de fundamentação, de fonte, sabe? Uma coisa que eu particularmente gosto, assim, era um nível mais estruturante do pensar. Daí a gente tem que ler O Príncipe de Maquiavel, e aí eu falei, nossa, eu acho que talvez eu não odeie direito. Acho que eu nem gosto tanto, assim, de medicina. E aí, do primeiro semestre em diante, eu não parei, comecei a puxar matéria, e me formei em menos tempo do que a faculdade, do que os anos ali regulamentares. Já comecei a trabalhar dentro do escritório, né, no primeiro ano da faculdade. Tive experiências em outras áreas, fui trabalhar também no gabinete da primeira vara criminal aqui de Tubarão. Então, assim, trilhei o que eu poderia trilhar para decidir ser advogada. A partir do momento que eu decidi ser advogada e entrei aqui no escritório, eu trilhei vários caminhos de estagiária, depois eu fui a jovem advogada ali que fica no pivô, ajudando todo mundo, até que eu comecei a exercer um cargo de gestão, que é o que eu estou hoje, né? Depois da faculdade, fiz alguns cursos e me especializei em direito tributário, que é uma área que a gente tem demandas e que é, para mim, um dos futuros da advocacia. E foi assim que eu cheguei até agora. E é engraçado, né, Maria? Porque a gente às vezes pensa que por ter já um caminho definido na nossa família, as decisões vão ser mais fáceis. Exatamente. Por exemplo, minha mãe já é advogada, eu tenho um escritório de advocacia na minha família, eu vou ser advogada também. Só que às vezes isso dificulta a nossa escolha, porque a gente fica pensando, será que eu realmente quero isso ou é simplesmente o mais fácil? Exatamente. E aí, assim, naquele momento lá da minha decisão, eu tinha uma contraposição, assim, de sentimentos que era, eu gosto disso, quero continuar o legado da minha família, mas naquela época, passar pra medicina era, assim, tipo, o auge, era muito difícil. Então, assim, eu pensava, será que eu vou jogar toda a minha inteligência, porque eu me achava super inteligente, né? Será que eu vou jogar minha inteligência num curso que nem o vestibular eu preciso prestar, eu posso entrar com o histórico da faculdade, do ensino médio? E aí eu ficava nessa contraposição, sabe? Tipo, eu vou tentar o mais difícil. Mal sabia eu que o mais difícil era dar continuidade no negócio, né? Porque... E aí era outro ponto que todo mundo falava, tá tudo pronto pra vocês, pra mim e pra minha irmã. Tá tudo pronto pra vocês, é só entrar. E aí esse negócio de só entrar me incomodava demais, sabe? Como se fosse muito simples, como né? se fosse simples e como se fosse um demérito o só entrar. Então, assim, no tempo ali dos 17, 18 anos que os nossos pensamentos são muito... a gente trabalha muito com volatilidade, né? E acha que é o adulto que tá arrasando nas decisões. Mas aí existiu essa contraposição, assim, sabe? Mas hoje eu tenho a certeza, ao menos acredito que sim, de que eu tomei a decisão, por mais difícil que tenha sido todo esse tempo, todas as situações que eu passei me forjaram às situações de agora, assim, ao que eu venho trabalhando agora, sabe? Então, foi difícil, mas foi providencial. E eu acho que mesmo esses 2 anos que tu passou no cursinho, por mais que tenham sido difíceis, eles te ajudaram. Porque, assim, a gente sai do colégio... A escola é um momento muito difícil. E o ensino médio e o terceirão, especificamente, é um momento muito cruel, assim.
E eu também passei muito por isso. Eu tava no terceirão e todo mundo na minha turma, minhas amigas próximas, iam fazer medicina. E os meus professores me diziam, Luísa, tu é muito inteligente. Tu não vai fazer medicina, tu passa fácil. Faz que tu vai passar fácil. Só que eu ficava pensando, poxa, eu vou fazer só porque eles dizem que eu sou inteligente, mas isso nunca foi meu sonho. Sabe? E a gente acha que a inteligência vai ser usada só para passar numa prova, né? Sendo que a inteligência pode ser usada de tantas formas. Então, mas com certeza esse período, por mais difícil que tenha sido, te fez ser um pouco mais madura para conseguir tomar a tua decisão, né? Com certeza, trouxe maturidade, até eu uso, na verdade, esse aprendizado até hoje, assim, né? No cursinho, o cursinho é muito cruel porque tu não é nada, né? Nem carteira de estudante pode ter, porque tu não é nada. Então, assim, aquele limbo ali me fez crescer, amadurecer, entender quais são as minhas vulnerabilidades, do que eu gosto, o que eu não gosto. Me fez até saber estudar, saber como que eu vou fazer uma prova, como que eu vou me portar hoje, quando vem um processo, o que eu... Sabe, essa questão Tem de método, foco, né? Método de focar. Então, assim, foi difícil pra caramba, mas hoje eu acho que eu não seria a Maria Paula de hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. E hoje, falando um pouquinho mais sobre a tua atuação aqui dentro do escritório, o que tu diria que é a tua principal função, não só no escritório, como no ecossistema como um todo? Vamos lá. Essa é mais difícil, né? Porque cada hora eu sou uma coisa. Aqui a gente tem que ser multifunções, mas de uma boa forma, né? Exato. A gente tem uma rotina bem dinâmica, então cada dia pede que a gente seja um pouquinho de uma coisa, outro dia um pouquinho de outra. Mas hoje tu tens uma posição de liderança aqui no escritório, então o que tu diria que tá mais dentro da tua rotina? Vamos lá. Hoje eu tô na parte da gestão no macro, né? Então, assim, situação de contrato financeiro, pessoas, método junto com a coordenação, todas essas frentes. E no operacional também. Eu me divido, assim, né, em várias frentes. Tem hora que eu fico meio maluca, sabe? Porque daí paga um boleto, daí vem aqui o não sei o que lá, faz um contrato, daí faz a procuração, daí já tem um prazo que eu tenho que cumprir, um cálculo que tem pra fazer. Então, assim, tem hora que a mente, ela dá uma bugada. Mas hoje, dentro do ecossistema, eu nem sei o que é o meu mais de todos, mas eu acho que eu fico mais pra parte da gestão mesmo, assim, de coordenação no nível macro, sabe? De estratégia, dessas situações, assim, que demandam um pouquinho mais de gestão em si. E é interessante porque a gente pensa... Bom, o direito, eu que não sou advogada, vejo de fora, o direito tem um glamour, assim, né? E às vezes a gente pensa que chegar numa posição como tu estás agora, que é CEO de um escritório... Chique. Chega aqui, manda e vai embora. Não, as coisas não funcionam dessa forma, né? Podia, né? A meta é essa. A meta é essa. Mas hoje, ainda assim, pra quem assume um cargo de liderança, existe um caminho a ser percorrido, né? Muito, e o meu tá só no começo, né? Justamente. Assim, é porque eu acho que existiu um catalisador de que a minha mãe tomou rumos diferentes, coisas que eu acredito que seja interessante ela fazer da frente educacional, que sempre foi um sonho, que ela foi professora por muito tempo de universidade, então, assim, sempre foi um sonho dela, criar um grupo com essa frente educacional, do tributário, que foi lá atrás, ela já iniciou no tributário, criar, assim, na verdade, um ecossistema, né? Uma situação em que existam vários potenciais de solução. Então, esse rumo que ela traçou, novo, foi um catalisador para que eu assumisse posições de liderança que seriam assumidas com um pouco mais de calma, sabe? Mas situações que totalmente me forjaram, essa celeridade das outras frentes, me forjaram hoje Eles falam que eu sou uma boa líder, né? Então, é uma ótima líder. A ser uma boa líder. Com certeza. E assim, tu comentou sobre o teu aprendizado no cursinho e o teu método de estudo que te ensinou a trabalhar de uma forma mais organizada hoje também. Tu tens algum tipo de método de trabalho que tu siga todos os dias? Uma rotina mais estabelecida? Tipo, chego aqui no escritório, confiro tal coisa, faço isso primeiro, faço isso depois? Em regra, sim.
o que pra mim funciona? Agenda. Uhum. Eu preciso ter agenda. A minha agenda pode estar no computador, mas eu preciso ter ela escrita. Uhum. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer no dia, eu preciso chegar, sentar e escrever. Porque o meu cérebro, ele funciona com check, sabe? Eu também. Vai me dando, consegui. Então, assim, eu tenho que dar check. E, além disso, um método que eu falo que para eles que faz sentido e que funciona é o CCC. Começar, continuar, concluir. Começar, continuar, concluir. Não adianta, porque eu vejo que várias pessoas abrem várias frentes, começam. Em umas continuam e outras só começam. Então, assim, na minha vida, esse CCC precisa existir. Senão a minha cabeça, ela não para. Se não tá no último C, a minha cabeça não para. Pode ser que seja um projeto gigante. Ele tem que estar desenhado até o último C, até a conclusão. Então, assim, pra mim, isso funciona. Outra coisa, dividir o meu dia em blocos. Vou fazer prazos processuais. Então, a minha manhã vai ser de prazos processuais. Vou fazer a situação do financeiro. De tal hora até tal hora vai ser financeiro. Porque não funciona na minha cabeça eu Multitarefas, assim, imediatamente, né? Não vai. Faço, mas não fica bom. Então, assim, dividir em blocos. Outra situação esqueci. Tá. Focar, assim... estou focada numa coisa, mas surgiu uma coisa que vai me demandar 3 minutos, 5 minutos, que é escrever um e-mail, passar a mão no telefone e falar alguma coisa, eu faço na hora. Porque a tarefinha do 3 minutos, ela vai virar uma tarefinha de 3 dias, sabe? Então, isso que eu falo também ali. Precisa existir esses, assim, pelo menos comigo funciona, essas frentes, assim, de tarefas que eu consigo cumprir agora, eu faço agora, blocos de operação, tudo certinho, e o CCC. Acho que pra mim é isso que funciona. Assim, o cursinho me ensinou a fazer prova. Então, o fazer prova é eu entrar no processo e aplicar o CCC. Então, assim, aquele prazo eu vou até o final. E com um timing bom, porque eu precisei aprender a fazer prova. Então, assim, são várias frentes. A minha cabeça, ela é bem programática. Na verdade, a minha vida, eu sou bem programática. Isso é um problema em determinados momentos. Mas pro trabalho, eu consigo ser resolutiva. A gente percebe que tu é uma pessoa muito metódica, né? Bem organizada, assim. E pro trabalho funciona muito bem, né? Eu sei que às vezes na nossa rotina, no dia a dia, às vezes ser mais frustrada. controladora, isso, pode trazer um pouco mais de frustração. Mas, no geral, é muito bom, porque te torna uma pessoa muito mais organizada, né? Sim, eu consigo, pelo menos a visão que eu tenho de mim é que eu sou resolutiva. Sim. E acho que isso tá bom pro meu espaço ótimo, aqui dentro. Com certeza. E assim, eu tava lendo até um texto essa semana sobre o que te separa de ser um profissional júnior para um profissional sênior. E isso que tu comentou sobre a tarefa de 3 minutos era um ponto. Porque, assim, ninguém vira líder ou ninguém cresce porque fez um projeto gigantesco, mas sim porque não deixa pequenos detalhes passarem para trás. Perfeito. Então, assim, às vezes a gente deixa de fazer uma tarefa muito simples para fazer depois e acaba esquecendo. E são esses pequenos detalhes que a pessoa tem que ir lá pedir pra gente de novo, que fazem a pessoa pensar assim, poxa, mas ele não é tão comprometido assim, ou não lembra. É o retrabalho, né? É o retrabalho. Então, às vezes a gente fica tão focado em resolver problemas gigantescos e os pequenos que e às vezes fáceis. O pequeno, assim, às vezes é a ligação pro cliente, a informação. A gente fala aqui dentro, se o cliente perguntou, tu perdeu o teu timing. Porque, e que é o timing do 3 minutinhos ali, dos 5 minutinhos. Então, acho que essas frentes, assim, são bastante importantes. E hoje em dia, por mais que tu esteja ocupando essa posição na gestão, ainda assim, tem dias que tu tem que ativar a Maria Paula advogada, né? E pra ti, qual foi? Desde o início, ou talvez tenha sido no início, hoje já não é mais, tenha surgido outra. Mas o que tu percebe como as maiores dificuldades da tua profissão? São algumas, assim, porque dá pra dividir em algumas frentes, né? Não sei se a gente traz pra parte mais pessoal, emocional, pra parte de Maria Paula advogada mulher. Os dois, o que tu quiseres. O que tu acha mais difícil pra ti? O que é mais difícil pra mim, eu acho que é a parte emocional, assim, porque o padrão é muito alto, né? Então, a cobrança, ela é excessiva em vários momentos. Há pouquíssimo tempo que eu parei pra entender que
perfeccionismo é diferente de alto padrão. Eu posso entregar o alto padrão sem ter o perfeccionismo. Então, assim, o compromisso com o ser impecável, às vezes, ele paralisa. E em determinados momentos me paralisou bastante, sabe? Então, eu acho que essa é uma frente, assim, que por algum tempo ela foi bastante difícil pra mim, mas entender que eu posso entregar um alto padrão, segurança para o cliente, trazer esse viés que pra mim é muito importante na advocacia, que é o além do problema, sabe? Porque o problema chegou aqui, não foi tão puramente o problema. Sim. Então, eu acho que o alto padrão, tu entender o que é alto padrão e que não é igual a perfeccionismo, ele é uma frente que, por muito tempo, foi um desafio pra mim. E eu também vi esses tempos que perfeccionismo, ele nada mais é do que um medo, né? Às vezes ele pode servir como um medo. A gente tenta trazer tanta perfeição para aquele projeto, para aquele negócio que a gente quer soltar e não solta por medo de não estar perfeito. Mas, na verdade, é só por medo de fazer, não de estar perfeito. Perfeito. Né? Então, também, com certeza, o perfeccionismo é uma trava bem grande. E tu comentou um pouquinho antes sobre o escritório ser da tua mãe, ter surgido com a tua mãe. E eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, isso também deve ter sido uma dificuldade grande, porque a doutora Norma aqui dentro, ela é uma figura ilustre e de muita presença, muita personalidade. E ela construiu o escritório, o legado do escritório, num período que não era tão fácil quanto hoje, né? E seguir esse legado, eu imagino que também tenha sido e vem sendo uma dificuldade, mas que vocês estão exercendo com muita maestria, devo dizer. Mas o que tu percebe que é a parte mais difícil, assim, de seguir e trilhar os passos da tua mãe aqui dentro? Vamos lá. Num primeiro momento, a parte bastante difícil foi o choque de gerações. Então, assim, ela construiu toda uma caminhada num mercado que mudou. Então, as minhas visões, assim... vou falar só por mim agora, porque a Rafa não tá aqui, mas as minhas visões de trazer inovação, de entender o novo perfil do empresário, de querer amarrar todas as situações, contrato e não sei o que lá, e procedimento, eram visões um pouco diferentes das dela. Óbvio, deu certo até agora. Sim. Então, assim, por um determinado momento, eu precisei lutar com esse deu certo até agora. Que pra mim foi muito difícil, porque realmente deu certo até agora. Sim. Então, assim, no comecinho, bem lá no comecinho, essa era a maior dificuldade. Conseguimos ultrapassar essa barreira. Eu precisei abrir mão de algumas coisas e a minha mãe precisou abrir mão de outras coisas. Porque eu acho que uma sociedade se constrói... Qualquer relacionamento, na verdade, Com certeza. se constrói assim. Se a gente quer crescer, a gente precisa escutar o outro e o outro precisa escutar a gente. Então, num primeiro momento, esse foi o maior desafio, assim, choque de gerações e mudança de mercado. Conseguimos estruturar várias coisas do escritório, assim, acho que saiu do escritório e virou empresa, de fato. Então, assim, a gente tem procedimento, a gente tem áreas específicas, a gente tem o funcionamento de uma empresa de prestação de serviços, né? Antes, eu enxergava como um escritório. E agora... Não sei, assim, eu acho que a minha maior dificuldade agora, mais uma vez, é a manutenção e a excelência do nome, assim. Então, eu zelo muito por isso, sabe? Todos os dias, às vezes eu até sou meio maluca com isso, sabe? Porque eu acho que o nome, a marca que a gente construiu, né? Porque Norma Martins hoje é uma marca. Se tu chega, a maioria das pessoas, pelo menos aqui da região, conhecem a nossa marca. E a manutenção dessa marca com a mesma excelência, ela requer muita resiliência, muita constância, assim. Eu acho que a palavra-chave é constância e coerência, sabe? Então, assim, é um desafio, mas é um desafio que eu acho que a gente tá conseguindo ultrapassar esse desafio, assim. Ele tá virando uma coisa mais... Todo mundo tá conseguindo entender, pertencer nesse legado, sabe? Eu acho que isso é bastante importante pra mim. E a gente está construindo algo, claro, com a tua liderança, mas todo mundo junto, assim, né? Então, todo mundo que está aqui dentro entende também a importância, a relevância da marca Norma Martins e quer manter o alto padrão, né? Isso é muito importante. A pessoa entrar e, imagina, e saber onde ela está entrando, né? Perfeito, Lu. Hoje a gente está com um time que, para mim, é um time muito massa. Assim, sabe? Eu tenho orgulho de falar
do meu time, porque são pessoas que vestem a camisa, que entendem o que é propósito, que sabem que a gente tem um legado aqui dentro, um nome a zelar, que carregam o nome. Então, assim, que tem orgulho, sabe? De fazer parte disso. E pra mim isso é uma das coisas mais importantes, né? Porque quem sou eu sozinha aqui dentro? Eu e a minha mãe sozinhas aqui dentro desse... Não tem condição. Então, assim, essa parte de um time bastante engajado, pra mim, é um diferencial total, sabe? E agora falando de coisa boa, porque a gente vem falando de dificuldade. E a gente sabe que tem muitas, mas também tem a parte prazerosa e boa, né? De tudo isso que a gente vive. E pra ti, durante esse caminho que tu vem trilhando até aqui, qual é a parte mais prazerosa do teu trabalho? Seja na liderança, seja no operacional, convivência, qualquer coisa. O que te faz feliz, assim, quando tu acorda e tu pensa, poxa, isso me deixa feliz de trabalhar, sabe? Eu acho que total, assim, é até um pouco clichê, eu acho que na internet todo mundo tá falando disso, mas que é fazer diferença na vida de alguém, sabe? Que seja alguém do nosso time, que seja um cliente, que seja pra uma empresa, que seja o advogado do outro lado que veio resolver um problema e a gente conseguiu. Então, assim, ó, a parte de ser resolutivo pra mim é uma coisa que acalenta meu coração, sabe? Tipo, nossa, hoje eu entreguei demais. Entreguei muitas soluções. Que seja pra qualquer pessoa, sabe? Quando a gente faz uma reunião de time que eu vejo que faz sentido pra vocês, que os olhinhos brilham, aquece o meu coração. Quando a gente manda uma coisa boa pro cliente, deu certo. Sabe? Porque todo mundo... Ninguém chega aqui, que gostosinho, vou lá no meu jurídico. Vou lá tomar cafezinho. Não é um lugar, não é uma lojinha, né? Não é uma lojinha. Não vou Não é um shopping. Não é um shopping, não. Não é assim o dermato que tu vai sair no glow. Não. É assim, tem um problema, ou está acenando um problema, ou vou evitar um problema. Então, tudo permeia problemas. Então, quando a gente consegue apresentar soluções, pra mim é maravilhoso. E importante dizer que a vinda mais gostosa ao jurídico é quando a gente vem prevenir problemas, né? Eu adoro, é a minha parte preferida, né? Minha parte preferida, planejamento estratégico. Pode vir, gente, planejamento estratégico. Aí vai ser tipo um shopping, a gente serve comidinha, tem uma reunião bem gostosa, porque a gente só vai prevenir, né? Isso. Não tem que apagar nada. Não tem. E assim, ser líder jovem, tem uma bagagem grande e eu acho que te fez aprender muita coisa. Tu já era uma pessoa, com certeza, eu vejo, né? Eu te conheço não há tanto tempo, mas a gente vê que a liderança te serviu como uma luva. Ela veio com muita naturalidade, assim, tu não parece, e se por acaso faz, não deixa ninguém perceber, que tu precisa te forçar muito a ocupar essa posição. Mas teve alguma característica pessoal que tu descobriu quando tu precisou te encontrar nessa posição de gestora? Que tu não sabia que tu tinha? Vamos lá. Eu sempre fui taxada, assim, em alguns momentos de brava, sabe? E eu acho que hoje eu consigo dosar, assim, teimosa, brava. Eu sei que eu sou às vezes. Mas eu acho que nas reuniões de quarta. Nas reuniões de quarta eu sou bem brava. Às vezes, em outros momentos, eu sou bem brava. Mas, assim, eu acho que eu aprendi que eu consigo dosar o pulso firme com a sensibilidade, sabe? Quando é pra ser brava, eu sou brava. Quando é pra ser amiga, eu sou amiga. Quando é pra ser neutra, eu consigo ser neutra. Eu acho que esse dosar foi o que eu despertei, assim, a partir de uma liderança, né? Assim, o ser líder, pra mim, tipo, ser uma boa líder, também foi uma descoberta. Eu sempre tomei frentes, por exemplo, no colégio, frentes de liderança. Mas, na minha visão lá atrás, eu achava que eu tomava essas frentes porque outras pessoas não tomavam. Mas eu acho que já era uma coisa meio natural, sabe? Então, assim, foi uma descoberta eu ser uma boa líder também. Gente, eu não me acho uma boa líder, tá? Em vários momentos. Mas as pessoas falam que eu sou, então... A gente tem que acreditar no que os colegas de trabalho falam. Porque assim, eu sou bem crítica comigo. Então, nunca tá bom o suficiente. Isso é um baita de um problema, porque nunca tá bom o suficiente. Até meu namorado fala, nossa, mas tu é assim em todas as frentes. Parece que eu nunca sou uma boa filha. Nunca sou, mas assim, não consigo alcançar a excelência, sabe? Porque eu quero ser excelente, uma filha maravilhosa, uma namorada maravilhosa, uma nora maravilhosa, uma cunhada, sabe? Então, assim,
nunca tá bom o suficiente. Então, assim, na mesma posição de líder, pra mim nunca vai estar bom o suficiente. Mas acho que isso também me faz, me movimenta a procurar ser melhor. Mas eu acho que isso é algo que a gente vai estar sempre buscando. Eu até ontem tava falando sobre isso nos meus desabafos do meu daily. A Lu tem daily bem legal. Que eu posto muitas besteiras, mas muitas coisas sérias lá também, em momentos necessários. E ontem tava falando sobre isso, sobre a gente estar sempre, tipo, passar a vida toda buscando algo, parece. Porque a gente nunca chega no ponto final e tá satisfeito com aquilo. E eu acho que isso é um sinal de responsabilidade também. Porque a gente tá sempre procurando melhorar, crescer, perceber onde que a gente tá falhando, o que a gente tem que melhorar. Mas tem momentos que a gente precisa parar e pensar no que a gente já fez. Pra entender que, sim, somos bem-sucedidos, sim, somos bons no que fazemos, né? Então, se tu parar pra pensar com uma visão de fora, em tudo que tu já fez, a partir do momento que tu entrou numa posição de liderança aqui dentro, tudo que mudou, tudo que evoluiu, tudo que modernizou, tu vai perceber que sim. Sim, eu tive sucesso. Exatamente. Eu tenho sucesso. Tu tem sucesso. Perfeito. Lu, tu entrou numa pauta que pra mim é bastante importante, que é saber elencar as nossas prioridades, né? A prioridade já é saber o que vem primeiro. Então, assim, eu tenho que saber fazer essas escolhas de que frentes eu preciso potencializar, porque, assim, a estrutura da vida, ela nos exige escolha. Sim. Então, eu não tenho como viver todas as experiências, melhorar todas as minhas potencialidades, trilhar todos os caminhos que me são possíveis. Não existe, eu preciso escolher. E aí, quando tu fala disso, de trazer racionalidade pro meu caminho, do que eu trilhei, do que eu estou trilhando e do que eu quero, saber escolher e elencar essas prioridades, e saber enxergar o que a gente já foi ruim, o que a gente melhorou, é muito importante, e eu faço esse exercício, assim, diariamente, né? E assim, a vida como um todo, ela é um eterno equilibrar momentos, né? Então, ontem, o que eu postei foi justamente sobre isso, porque eu me vejo, assim... Ontem eu cheguei em casa mais tarde e pensei, poxa, eu entreguei muita coisa no trabalho hoje. Eu consegui dar conta de todas as tarefas que eu tinha elencado para eu fazer. Eu dei conta de estudar o que eu precisava no meu tempo depois do trabalho. Mas eu cheguei em casa, minha casa estava bagunçada. Eu não tinha feito janta. Eu não tinha passado nem 2 minutos com meu namorado. Só que assim, a gente precisa também entender que determinados dias, determinadas semanas, a nossa prioridade vai ser uma coisa, em outras vai ser outra. E aí eu postei tudo isso e a tua mãe me mandou uma mensagem ontem falando, a vida é isso, é igual um coração, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E é verdade, porque assim... A gente vai batendo e a gente vai indo e tem que ir levando e tem que saber escolher as nossas prioridades e onde que a gente vai colocar a nossa energia, né? Tem até uma passagem bíblica que fala algo no sentido de correr atrás do vento. Não sei se tu já ouviu falar. Mas o correr atrás do vento é isso, sabe? É tu querer tudo, fazer tudo, ser tudo e ir atrás de coisas que não fazem sentido muitas vezes. Então, essa pauta trazer racionalidade para isso é muito importante, né? Eu tenho essa situação bastante forte na minha vida. Quando eu levo tudo pro racional. Tento, ao menos, né? E dar uma equilibrada. Às vezes eu até levo demais, que daí eu tiro a emoção. Mas é importante trazer racionalidade, porque senão a gente fica imerso ali no meu Deus, e agora? Né? E entender que a gente não vai conseguir mesmo. Assim, a nossa vontade, principalmente quem tem essa personalidade mais sonhadora, assim, né? Meu sonho é aprender todos os idiomas do planeta Terra, viajar para todos os países e fazer todas as coisas possíveis, mas a gente não vai conseguir abraçar tudo, né? Mas entender o que é importante pra gente naquele momento e ir atrás. Perfeito. E assim, eu acho que esse nosso último bate-papo já foi praticamente a resposta da última pergunta. Mas pra gente encerrar, que conselho tu daria para alguém que está começando hoje na carreira? Pode ser na advocacia, pode ser, quem sabe não na carreira, mas começando um cargo de liderança pela primeira vez, né? Alguém que está iniciando o seu caminho. Primeiro de tudo, faça o seu caminho. Eu sempre falo isso porque eu acho muito importante. Vai ser sempre difícil. Eu
Não tenho como falar que pro outro não é difícil, porque eu não tô no lugar dele. Então, sempre vai ter dificuldade, mas faça o seu caminho, independente de qualquer contexto. Outra coisa, faça boas escolhas. Se eu pudesse desejar alguma coisa pra qualquer pessoa, seja que essa pessoa tenha escolhas pra fazer. Então, assim, faça boas escolhas. E o 3, que pra mim é muito importante, é seja coerente. A coerência, ela faz com que o caminho ele seja... E as respostas, elas sejam muito mais certeiras. Muito mais claros, né? Acho que é isso. Perfeito. É isso, então. Esse foi o nosso primeiro Por Trás das Cortinas. Muito obrigada, Maria, por ter participado comigo. Eu tô muito feliz. Foi quase um sonho realizado. Vou compartilhar aqui que sou coordenadora de marketing, sou formada em produção multimídia, mas eu sempre tive muito essa paixão por jornalismo e eu sempre gostei muito de fazer entrevistas. Era uma coisa que eu fazia desde criança, então isso aqui pra mim é um E a gente sonho adora realizado. realizar sonhos. É uma Disney aqui dentro, gente. Então, assim, muito obrigada pela participação e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!